Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Hoje eu quero retratar algo com vocês, algo muito importante sobre a Parashá Vayera. Vocês podem acompanhar aí no livro do Gênesis, né? Em Bereshit, do capítulo 18 até o capítulo 22. E algo muito interessante, né? Para os nossos dias, para nós termos um cuidado com a hospitalidade. Por que ser hospitaleiro? Receber bem o estrangeiro, cuidar de pessoas estrangeiras, não só estrangeiros, mas receber bem todos aqueles que vierem até os nossos lares, o que é importante. Quando nós olhamos de uma maneira mais abrangente, nós vemos que logo após, né, ele ter se separado do seu tio, Abraão, nós vemos que Ló, ele foi para a cidade de Sodoma e Gomorra. Mesmo após eles, Sodoma ter sofrido, né, um ataque e ser levado cativo, aí vem Abraão e ele resgata o seu sobrinho novamente. Ló, ele se estabelece realmente, né, com relação a Sodoma. Só que o povo daquela cidade, eles eram povos muito maldosos. Eles eram povos muito pervertidos. E é aqui que eu quero tratar com você sobre a perversão de Sodoma. É isso mesmo. Vai dizer que vem então o Senhor e anjos para visitar Abraão. E Abraão ali, ele recebe aqueles anjos. E ao receber os anjos, ele os recebe. E ele vem dar então ali um grande atendimento, né, por assim dizer. Ele vem cuidar, ele oferece pão, ele oferece ali, né, um local para repouso, ele vem se preocupar, né, com a estadia daqueles que estavam o visitando. E é muito magnífico. Mas quando os anjos saem da presença de Abraão e vão em direção a Sodoma e Gomorra para destruir aquelas cidades, e Deus então revela ali, conta para Abraão a qual seria o destino de Sodoma. Abraão então passa a interceder, passa então a fazer o que seria para os nossos dias pedir pelaquela cidade, né? Só que imagina agora Ló, mesmo sendo sobrinho de Abraão, vamos chegar nessa parte de entender. Ló vem naquela cidade, ele encontra aqueles anjos na rua e ele os reconhece como anjos, né? E ele fala: Olha, vem para a minha casa ali, mas não vem para a rua, vem para um beco e vem estar na minha casa. O que ocorre? Quando Ló entra com os anjos em sua casa, Ló então os recebe bem. E Ló então pede para que sua esposa ofereça para ele matzot. E ao oferecer aquela comida, ele falou para sua esposa: Olha, agora dê sal para que eles possam temperar, né, salgar a comida para que eles possam comer. E a mulher de Ló, ela estava muito brava com aquela situação. Então ela usa de desculpa daquela situação e sai pela vizinhança e vai, né, supostamente pedir sal, mas na realidade ela sai para contar aos moradores daquela cidade que Ló tinha ali visitantes. Então os visitantes vêm e tomam e cercam a casa de Ló e começam a falar: Ló, dê-nos aqui, dê-nos aqui esses visitantes estrangeiros aqui para que possamos dar cabo deles. E algo muito interessante nos diz aqui, porque nós, quando vamos meditar no Midrash, nós podemos perceber que, ao contrário do que muitos dizem, que é a prevaricação pelos pecados sexuais de Sodoma e Gomorra, eles eram pessoas daquelas cidades que eles não eram hospitaleiros. Eles não eram hospitaleiros e eles não gostavam de receber estrangeiros. Bem verdade que eles eram pessoas que faziam, um exemplo, se uma pessoa chegasse naquela cidade e não tivesse nada, ao invés de dar pão, eles poderiam juntar e dar moedas para aquela pessoa, mas eles não vendiam pão para a pessoa, eles não eram benevolentes, ou seja, eles não tinham hesed, né? Ou seja, eles não tinham uma benevolência. E o que podemos notar com isso? Diferença de Abraão, porque quando Abraão recebeu os anjos, ele teve benevolência, ele os recebeu bem, deu comida a eles, né? Cuidou deles, foi hospitaleiro.
Já em Sodoma e Gomorra, eles não se importavam em ser hospitaleiros, já que eles olhavam para aquela terra e não dava fruto, não dava alimento, o ouro era ouro, né, em pó, as pessoas não achavam nada da terra, então eles falavam, então tudo é meu, e o que é seu é seu. Ou seja, os nossos sábios dizem que quando uma pessoa diz isso, esse é meu, e esse seu é seu, isso aí nada mais é do que diz que a pessoa está tendo atos, né, de Sodoma e Gomorra. Ela tem, né, princípios de Sodoma e Gomorra. Só que é algo interessante, porque Abraão, ele falando com Deus, pedindo a Deus ali pelaquela cidade, e Abraão era justo com Deus. Ló só foi salvo por conta que Abraão, ele intercedeu a Deus e Abraão era justo. Tanto é que Ló queria levar suas posses, demorava-se então para sair, e os anjos os pegaram ele e sua família pelas mãos e colocaram ele para fora da cidade e falou ainda para eles: não olhe para trás. Mas algo interessante, quando Ló estava saindo da cidade, a sua mulher, ela olhou para trás para ver como sua casa estava. E nesse momento ela se transformou numa estátua de sal. E os nossos sábios dizem que Ló, como ele não era um daqui, ele não era um justo, e ele estava sendo salvo somente pela intercessão, né, de Abraão, ele então teve naquele momento uma grande tristeza, porque a sua mulher, ela se transformou numa estátua de sal. Lembra por quê? Ela, da mesma maneira da injustiça que ela agiu com aqueles que vieram à sua casa para anunciar ali a destruição de Sodoma e Gomorra, por conta de uma desculpa de um sal, ela os entregou. Da mesma maneira que ela olhou para trás agora, então ela se transformou numa estátua de sal. Então, que possamos ser mais hospitaleiros, cuidado, né, e receber bem. Então, dê o melhor para aqueles que vêm à sua casa. Deem o melhor. Recebam bem. Sejam seus irmãos, irmãs, sejam um parente distante, um conhecido. Se alguém vier à sua casa, receba o bem. Ofereça o seu melhor. Entregue o seu melhor. E tenha certeza que quem nos abençoa e nos dá o melhor é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. É o Deus dos nossos pais, é Ele que nos dá o melhor. Então é Ele que providencia todas as brachot, todas as bênçãos para as nossas vidas. Então façamos o melhor, porque Ele tem o melhor para as nossas vidas. Até logo, um abraço e se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e já deixa o like. Aperta o like e compartilha esse vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas e estamos juntos. Abraços.